André Vilas-Boas, presidente do Fogo do Porto, abre o livro e chama o futebol português de paz podre. Jorge Jesus poderá vir a ser o próximo treinador da seleção do Brasil. Olá amigos, como estão? Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Nilton. Antes de começar, lembrar-vos mais uma vez, subscrevem o canal e deixem o vosso like. Vamos começar o vídeo falando de Jorge Jesus, o antigo treinador do Benfica, do Flamengo e neste momento a treinar o Al Hilal na Arábia Saudita. É um dos principais candidatos a ser treinador do Brasil. Jorge Jesus já afirmou que ninguém da Federação Brasileira falou com ele. Ele disse que está à espera de um contacto, que está disponível para treinar a seleção do Brasil. É um sonho treinar uma seleção desta dimensão. Jorge Jesus é um amante do futebol brasileiro. Relembramos as épocas boas que ele fez ao serviço do Flamengo, extraordinário, ou seja, as melhores épocas de sempre de um treinador estrangeiro no Brasil, de uma equipa que praticou um futebol de grande nível, ganhando tudo o que tinha para ganhar no Campeonato Brasileiro e também com a Copa Libertadores. Um enfeite espetacular do treinador português. Jorge Jesus deixou uma imagem muito boa no Brasil, de um treinador rigoroso, de um treinador competente, de um treinador que sabe impor as suas ideias, que consegue organizar as suas equipas da melhor forma possível, tira proveito dos seus jogadores ao alto mais nível. Isso representa uma grande cartão de entrada de Jorge Jesus como treinador da seleção brasileira. Na outra lista estava Ancelotti, ao que tudo indica o treinador italiano do Real Madrid não está disponível, tem contrato mais um ano com o Real Madrid e a seleção do Brasil precisa da urgência de um treinador que consegue organizar a casa e principalmente com as eliminatórias que aproxima no mês de junho, em que o Brasil tem que dar uma resposta em virtude da má participação da equipa brasileira nos apuramentos para o Mundial. Jorge Jesus, que tem feito vários contactos no Brasil, a mídia tem falado do interesse de Jorge Jesus em assumir a Canarina. Jorge Jesus já falou numa possível polémica entre ele e o Neymar, disse que não tem nada contra o jogador, disse que se o Neymar estiver em condições, claro que será convocado, tudo depende do jogador. São situações que Jorge Jesus não quer alargar muito, como já referi, ainda não tem um contacto da Federação Brasileira de Futebol, mas que Jorge Jesus está muito interessado em assumir esta posição. Isto é bem claro, visto as declarações do antigo treinador do Benfica. Jorge Jesus, que há uns meses atrás também esteve à espera desta oportunidade, não surgiu, acabando por ir para a Arábia Saudita, sempre deixou essa possibilidade de assumir a seleção do Brasil. Abel Ferreira também é um dos treinador que está na lista. Não acredito que Abel Ferreira vai deixar o Palmeiras neste momento para assumir a seleção do Brasil. Pelas conversas e pelo que tem dito o treinador português, neste momento o foco dele é o Palmeiras. Não tem vontade nem interesse em assumir a seleção do Brasil neste momento, mas também deve salientar que o Palmeiras não começou bem a época. É o primeiro jogo, empatou em casa com o Botafogo, também um forte candidato a ganhar o Campeonato Brasileiro, mas Abel Ferreira foi muito contestado e claro que não é de agrado de um treinador na primeira jornada da época ser contestado da maneira como foi. Veremos o que acontece no futebol, nada é definitivo, as coisas mudam de um momento para outro e no futebol tudo pode acontecer, mas neste momento um dos principais candidatos a assumir a seleção do Brasil é Jorge Jesus. Será que Jorge Jesus é o homem ideal para esta posição? Nunca treinou uma seleção, mas pela capacidade que ele tem, pela organização que ele consegue manter nas suas equipas e pelas ideias táticas que ele impõe, com o talento que tem a seleção do Brasil, acredito que será um casamento quase perfeito em virtude de tudo que pode trazer Jorge Jesus para o serviço da seleção do Brasil. Vamos mudar de assunto, vamos falar de Vilas-Boas, que fez declarações bombásticas na entrada da comemoração do aniversário da Federação Portuguesa de Futebol, que completou 111 anos de existência. André Vilas-Boas não escondeu a sua apreensão pelas eleições da Liga
para o eleito sucessor de Pedro Proença, que entretanto foi eleito presidente da Federação Portuguesa de Futebol. É a partir daí que saem as declarações de André Vilas-Boas, já que há neste momento uma grande polémica entre o antigo presidente da Liga, Pedro Proença, que é atualmente o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e o antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, que é neste momento o presidente da Comissão Olímpica de Portugal. Vilas-Boas disparou em vários sentidos, disse que o futebol português está consumido por mentiras, vive uma paz podre, não há nenhum tipo de interesse em valorizar o campeonato português, não há interesse em valorizar o futebol em Portugal, não há capacidade de aumentar a competitividade no campeonato português, as equipas estão cada vez a perder no ranking da UEFA, correm ser risco de perder neste momento a sua posição para a Bélgica, o que implicaria a perda de pontos, a perda de dinheiros para as equipas portuguesas e, acima de tudo, ao ser risco de não conseguir participar nas principais competições europeias, ou seja, a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Vilas-Boas disse que o futebol português está consumido por mentiras, não há capacidade nem interesse em melhorar o futebol. Há simplesmente um jogo de interesse que corre nos bastidores há vários anos, que é preciso tomar atitudes sérias e drásticas para mudar o caminho que está a seguir o futebol em Portugal. Vilas-Boas fala de uma situação que já se fala há muitos anos, da paz podre existente no futebol, não há interesse nenhum em que o futebol português cresça, há sim interesse nos clubes, há interesse para defender as suas cores e, acima de tudo, implica não defender o futebol português. Podem defender as suas equipes, como é normal, mas também há que defender o interesse do futebol em Portugal. O que ganham as equipas com isso? Ganham dimensão, ganham estratégias, ganham capacidade, ganham rivalidade, ganham, acima de tudo, espetáculo dentro do campo. Essa é a proposta do Vilas-Boas. Concordo plenamente com as declarações do presidente do Fogo do Porto. Se nada for feito, o futebol português vai-se caindo no ranking da UEFA e acaba por ser depois um trabalho tremendo para voltar a estar a um nível alto, como é de interesse público e também, principalmente, do interesse do futebol em Portugal. Várias situações têm que ser feitas e melhoradas, caso do VAR, também o interesse mútuo, principalmente das grandes equipas, em valorizar e desenvolver o futebol em Portugal. A Federação e a Liga têm que mudar a sua estratégia, não pode ser sítios de pessoas que vivem à custa do futebol, tem que ser sítios de pessoas competentes, sítios de pessoas que estão aí para trabalhar em prol do futebol português e não trabalhar em prol das suas conveniências. Essa é a realidade que se passa no futebol em Portugal. Se viram o discurso do presidente da Federação na festa de gala dos 111 anos da Federação Portuguesa de Futebol, vão ficar extremamente preocupados. Um discurso autoritário, um discurso quase a roçar ameaças, com desculpas de que isto não é de ninguém, isto é do povo, isto não é do Pedro Proença, isto não é do Fernando Gomes, é simplesmente uma instituição que está para servir o futebol em Portugal. Pedro Proença devia analisar o seu discurso e perceber que faltou-lhe humildade, faltou-lhe clareza nas declarações e, acima de tudo, mostrou-se alguém muito longe de assumir uma instituição que devia ser um trabalho gratuito, não um trabalho reembolsado. Estes chamados dirigentes ganham fortunas ao serviço de uma instituição que é do povo e que está simplesmente a favor do futebol em Portugal. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, ajudem o canal do Nilton a crescer na plataforma do YouTube, deixando o vosso like e subscrevendo o canal, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.